Foi. Pessoal, olha só, vamos lá. Não sei o que vocês acharam dessa fichinha. Essa ficha, eu coloquei questões mais recentes. Essa questão aqui, por exemplo, estava no meu projeto ERJ do ano passado. 2017 eu não vou mais pegar no projeto ERJ, aquele perto da UERJ, né? Mas é uma questão bem mais recente, 2017, né? Aqui 2016, tá vendo? 2015. Ou seja, a gente tem aqui uma sequência de questões que abordam mais ou menos o mesmo período histórico em provas ano a ano, praticamente ano a ano, né? 15, 16, 17 e aqui uma de 2012. Para vocês verem que isso sempre é cobrado. Esse período histórico do século XVI, XVII, né? Principalmente 17, as mudanças que são empreendidas nesse período, tá? Então, assim, é significativo isso aqui para a gente. Não sei o que vocês acharam das questões, mas essas questões eu achei num nível de dificuldade muito menor do que as que a gente fez até agora. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, tá? Mas, assim, a princípio, são questões de um nível de dificuldade muito menor. Muito menor. Então, não vejo, assim, aquela percepção que eu venho passando para os alunos. A UERJ, por questões políticas, econômicas, questões gerenciais do Estado do Rio de Janeiro nos últimos anos. O vestibular da UERJ, ele tem uma tendência de ficar um pouco mais light, um pouco mais tranquilo. Tá? O vestibular da UERJ, há 10 anos atrás, era mais pesadão. Então, em história, eu não vejo uma prova tão difícil assim. Tá? A prova do ano passado veio, talvez, a mais difícil dos últimos 5 anos, foi a prova do ano passado. Mas, assim, em si, o que eu percebo é um nível de dificuldade menor. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar por essa questão aí de 2017. Aqui vem duas imagens, duas iconografias de época, tá? E aqui eu fiz questão de colocar a questão da UERJ, mais ou menos quase que repetindo o que é realmente a questão da UERJ, né? Porque a UERJ sempre traz imagens coloridas, imagens de grande visualização, então eles não poupam nisso, né? Eles colocam imagens grandes. Obviamente, eles não fazem isso à toa, tá? Podem-se observar nos mapas maneiras distintas de representar o território que viria a ser designado como Brasil, no contexto da conquista e colonização portuguesa na América entre os séculos 16 e 17, respectivamente. O que ele está dizendo? Século 16 e século 17. Como é que a gente pode ter essa segurança? A data, 1502, 1666. Perfeito? Então, aqui a gente já tem a referência. E o mais importante, o texto introdutório da questão, ele já indica para a gente algumas mensagens. Que mensagens são essas? Ele está dizendo que são modos distintos de se representar, né? E está dizendo aqui, ó, no contexto da conquista e da colonização. Então, conquista e colonização. Estão vendo? Ele já está apontando que há diferenças nesses dois mapas. O primeiro, do século XVI, é o contexto da conquista. E o segundo, o contexto da colonização. Identifique um aspecto de cada um dos mapas que os diferencie quanto à representação do território.
Então, ele está dizendo o seguinte, olha, eu quero que vocês olhem para os dois mapas e me digam o que está representado nesses dois mapas que a gente pode distinguir em relação ao que o território está a forma como está se apresentando o território. O que vocês colocaram aí? Nada, Eu né? fiquei com uma certa dificuldade nessa questão aí, Por nessa quê? primeira parte. Sei lá. Primeiro que eu tinha impresso, sei lá. E aí não consegui ver direito a primeira figura, mas agora vendo, pra mim é floresta. Hum, E a segunda eu tinha botado escrito aqui, coroa portuguesa. Só isso. vamos lá. O que mais, gente? Fala aí. Baixei aqui para ver o verbo. Rodrigo, Ah, quando eu fiz essa questão, eu fiquei meio assim, meio Vanessa, né? isso, meio desconfiada. Hum, Aí eu coloquei que na primeira ele estava representando o que eles encontraram, né, quando chegaram, e o segundo eu falei sobre as capitanias hereditárias, porque eles dividiram para poder extrair o negócio lá. tá. O que mais? Alguém quer falar mais alguma coisa do que botou? Rodrigo, eu coloquei isso que elas colocaram na primeira, mas na segunda Diana, eu né? coloquei isso. Ah, Eu coloquei que eles estavam focando mais na extensão territorial do Brasil. E na primeira, não. tá. Mais alguém quer falar? Não? Então vamos lá, pessoal. Olha só. Por isso que eu tenho dito a vocês, às vezes a gente cria um fantasma maior do que ele é realmente, né? E muitas das vezes a gente acaba respeitando tanto a prova, não é que a gente não deva respeitar a prova, mas a gente acaba respeitando tanto a prova que a gente causa uma dificuldade onde não existe. Tá? O que ele está pedindo aqui é para descrever os mapas. Identifica um aspecto em cada um dos mapas que os diferencia quanto à representação do território. O que a gente tem aqui? Primeiro, isso aqui, se mostrasse para vocês só o mapa e perguntasse qual era o território sendo representado, vocês conseguiriam descobrir? Só olhando para esse mapa. Isso Não. parece o Brasil? O que vocês acham? Deixa eu até aumentar aqui. Ei, cacete. Isso aqui parece o Brasil? Se a gente comparar com Não, esse mas outro dá aqui, para desconfiar. qual que representa de forma mais evidente o território brasileiro? Tirando aqui O o segundo. escrito, óbvio, o segundo. Então vamos lá. O que aqui é característico na imagem? O que eles estão preocupados aqui é em demonstrar as riquezas naturais, a fauna, a flora, que foi encontrado aqui no Brasil. A gente tem aqui, né, as araras, papagaios, sei lá que bicho é esse, um monte de floresta aqui atrás, né? Então era só descrever isso, sem maiores problemas, fazer a descrição. No primeiro mapa, há uma representação do mapa brasileiro, do mapa da América descoberta, que evoca a demonstração das riquezas naturais, atentando para a flora, a fauna, sem uma preocupação de representação exata dos limites territoriais. Ponto. Acabou. Se descreveu aqui, ó, o que está vendo na imagem. No segundo mapa, ó que barato, a gente já tem uma mudança, né? No segundo mapa, nós temos uma preocupação muito maior em
na delimitação do território, né, da realidade de divisão territorial, né? Então, a gente tem aqui o Rio da Prata, a gente tem essa região de lagos aqui do Maranhão, enfim. Há uma preocupação muito maior com o delineamento do território. Esses escritozinhos aqui que a gente não consegue ler já é uma toponímia, né? A descrição de nomes. Então, isso aqui representa muito mais uma ocupação do que isso aqui. Isso aqui é conquista, como diz ali. Isso aqui é uma ocupação, né? Há uma preocupação já com uma delimitação correta do território para que haja um controle sobre esse território. E o símbolo do brasão real aqui é muito significativo. Mostra que essa terra ela é de controle de Portugal, tá? Então, isso é uma característica importante. Viajando um pouquinho mais na leitura iconográfica. Vejam, aqui a gente está falando de 1502, logo após o pretenso descobrimento do Brasil, e aqui a gente está falando de 66. Pergunto a vocês, qual é o contexto histórico do período de 1666 no Brasil? Vocês lembram? O que está acontecendo no Brasil nesse período? E aí, gente? Contexto histórico. Nada, ninguém lembra do contexto histórico do século XVII, gente. Pessoal, 1666. Isso aqui chama atenção para a gente? Claro que chama. Por quê? A União Ibérica acaba quando? E aí? Fim da União Ibérica? Isso. Acaba quando a União Ibérica? Galera, vocês têm que ter isso 1640, exatamente. A União Ibérica ela vai de 1580 a 1640. 66 já é um período pós-União Ibérica. Qual é a grande discussão que se tem entre Portugal e Espanha pós-União Ibérica? A respeito do território e a divisão territorial colonial. Porque durante a União Ibérica a gente viu que houve um enfraquecimento do Tratado de Tordesilhas, e esse enfraquecimento do Tratado de Tordesilhas se dá pelo fato de ter um rei só dominando a Península Ibérica, e obviamente pertencia a esse rei toda a América. Então você não tem muita função para o Tratado de Tordesilhas. Agora, quando termina a União Ibérica, você precisa rediscutir onde está essa fronteira. A Espanha queria o retorno do Tratado de Tordesilhas, Portugal não aceitava. A gente sabe que essa discussão vai terminar, vai começar a terminar 90 anos depois disso aqui, só em 1750 com o Tratado de Madrid, perfeito? Então, olha que interessante. Ah, professor, por que você está falando tudo isso? Precisava para a resposta? Não. Eu estou aproveitando a questão. Olha que interessante. O que motiva os portugueses em 66 a fazerem um mapa como esse? Justamente esse contexto de disputa territorial e de limites e fronteira. Por quê? Porque eles estão ali brigando com a Espanha para ocupar uma região maior. E olha que bizarro, isso aqui é manipulação, fake news, né? Porque o estuário do Prata, ele, pelo Tratado de Tordesilhas, ele não pegava o território português. Aqui
ele já está sendo delimitado como território português. Olha a tentativa de Portugal aí já tentar abocanhar o estuário do Prata, né? Isso aqui não é uma representação real, fidedigna do território como a gente conhece. É mais real do que isso aqui, mas não é completamente real, porque o estuário da Prata não ficava do lado português, né? Então, isso já é uma tentativa de tentar reconhecer um território maior do que o Tratado de Tordesilhas realmente representava para Portugal. Beleza? O que caracteriza esse jogo aí de disputa territorial entre as metrópoles ibéricas e também o próprio processo de controle, de colonização, de extração econômica desse período. Mas vamos lá. A gente viu as características desse mapa. Quais são as características desse mapa aqui? Uma descrição mais real do território, que demonstra uma ocupação, e vemos isso através do brasão real, né? Como, se eu não me engano, Diana falou. Então, tá aí, ó. Identifique um aspecto de cada um dos mapas que diferencie quanto à representação do território. Aqui não há uma preocupação profunda com a delimitação real do território. Há uma descrição da riqueza natural. Aqui você já tem uma preocupação mais real da delimitação e da ocupação do território, presente não só pelos escritos aqui, mas também pela figura do brasão real, tá? Então há uma preocupação maior em relação à descrição fidedigna ou mais fidedigna possível desse território colonial. Beleza? Então matamos o primeiro comando. No segundo é bem mais tranquilo. Em seguida, apresente duas ações políticas ou econômicas da colonização portuguesa no Brasil, uma para o século XVI, outra para o século XVII. Pessoal, ele ainda dá a possibilidade de você usar ações políticas ou econômicas, tá? Então, você pode jogar duas políticas, duas econômicas ou uma política e uma econômica, entendeu? Te dá ampla possibilidade para você desenvolver o conteúdo aqui. Vamos lá. Nesse período inicial, o que a gente tem como ação política e ação econômica? Eu não lembro de nenhuma ação política. Beleza. Se a gente falar... Olha só. E vejam. Aqui ele está falando século XVI como um todo. O século XVI, ele nasce em 1501 e vai até 1600. Então, porra, tu pode citar coisa pra cacete aí, né? Vamos lá, ação política e econômica. Eu não lembro ação política porque de 1500 a 1530 é um período que a gente chama de período de pré-colonização do Brasil. Beleza. Não houve fundamentalmente nenhuma ação política, mas você pode citar uma ação econômica. Comércio do pau-brasil, por exemplo. Extrativismo do pau-brasil como um produto que se demonstrava inicialmente interessante para a economia portuguesa. Ponto. Apresentou. Fala aí. Sobre esse lance de ação política, eu coloquei ação política como ocupação do território, porque não tinha que eles não queriam que a França ocupasse. Perfeito. Tá. Mas aí você não está falando desse período que eu usei aqui, de 1500 a 1530. Mas é isso que eu estou falando, Diana. Aqui você pode usar o século XVI todo. Então não está errado você falar em colonização. Você podia ser até mais específica, aquilo que eu falo para vocês. Aí vão as dicas, né? Júlia botou aí, capitania hereditária, tá certo? Tá. Eu seria mais direto e mais objetivo. A introdução, eu colocaria assim, porque está pedindo para apresentar. Tá? Apresentar, você não fala só, esse aqui é fulano. Né? Você fala, esse aqui é fulano, um amigo meu desde pequeno, né? Gente boa, flamenguista, bebe cerveja. Você está apresentando o cara.
Então, assim, apresentar, eu numa redação dessa, colocaria uma ação política do século XVI seria o início do processo de colonização através da introdução de capitanias hereditárias. Uma ação econômica seria o comércio do pau-brasil e tal, da forma como eu falei. Matou a primeira parte. Tranquilo. Aqui você poderia citar capitania hereditária, governo geral, início da produção açucareira, início da introdução do escravo, tá? Você poderia utilizar inicialmente a utilização da escravidão indígena. Você poderia citar como ação política os aldeamentos jesuítas e a importância disso para controle do território. Vocês viram a possibilidade de elementos históricos que a gente podia citar para matar essa primeira parte? Aí vem a malandragem, né? A malandragem de questão. Por quê? Porque aqui ele pede outra para o século XVII. Várias dessas que eu falei para você, nomeei como resposta para vocês, a gente poderia citar aqui. Então, porra, se eu já sei que eu posso citar na primeira parte capitania hereditária, governo geral, pau-brasil, eu vou deixar o açúcar e o tráfico de escravos para a segunda, porque eu sei que eu não vou errar, entendeu? Então, eu já tenho duas na primeira, eu deixo como margem de segurança tráfico de escravos e introdução da mão de obra africana através do tráfico de escravos, né? Momento de auge da economia açucareira como uma das principais atividades econômicas portuguesas na colônia. Acabou, matou a questão. Questão tranquila, tá? Professor, eu poderia ir citar invasões holandesas? O que vocês acham? Posso ou não? E aí, gente? Acho que pode, não? Posso ou não? Se vocês fossem corretores da UERJ, isso estaria certo ou errado? Estaria certo, né? Por quê? Por que estaria certo? Onde vocês se basearam para dizer que isso está certo? Século XVII. Ótimo, vocês fizeram um recorte cronológico perfeito, mas vocês erraram a questão, tá? Sabe por quê? Apresente duas ações políticas e econômicas da colonização portuguesa. Você não pode citar a invasão holandesa como uma ação política da colonização portuguesa, tá? Então, cuidado com isso. É o que eu digo a vocês. Vocês têm que estar sempre presos ao comando da questão para não se equivocar, tá? Então, não é a ação política da colonização portuguesa. A invasão holandesa ela é um elemento externo que acontece justamente tentando... na verdade, um grande problema para a colonização portuguesa. Tá? Beleza? Então, cuidado aí com as questões e como elas se apresentam. Mais alguma dúvida sobre essa primeira questão? Se não tiver, eu vou prosseguir, hein? Vamos lá. 16. Ó, vocês viram que o modelo de questão é muito parecido? Duas iconografias. Tá? Antes de ver a questão, vamos lá, vamos pensar aqui. Engenho de açúcar. Aqui está mostrando a imagem de um engenho. E aqui a vista de Olinda. Porra, não entendi nada. O que uma imagem tem a ver com a outra?
Olinda, para quem não sabe, fica no estado de Pernambuco. Olinda era o centro de produção de açúcar. Tá? A região de Olinda, uma região mais elevada, é onde ocorria essencialmente a produção de açúcar. É onde se localizavam os engenhos, as fazendas. Isso aqui são pinturas do Franz Post no século XVII. Um viajante, se eu não me engano, alemão, que pintou, fez pinturas, retratou o Brasil e é uma fonte iconográfica para a gente entender como que ocorria a produção de açúcar nessa época. Era um holandês, viu? O triunfo holandês seria coroado com a chegada do conde Maurício de Nassau, que desembarcou como governador em janeiro de 1637, transformado em mito da nossa história seiscentista. Pessoal, só um cuidado aí, tá? A gente normalmente tem uma confusão muito grande, porque quando a gente fala assim, século XVII vai de 1601 a 1700, tá? É aquela ideia sempre de você pensar, 17, então vai começar no ano de 1600 e alguma coisa. Então é 1601, tá? Mas quando a gente usa esse termo seiscentista, está relacionado aos anos de 1600, tá? Nassau ficaria também celebrizado pela missão de pintores e naturalistas que financiou o seu governo. Franz Post foi o mais renomado componente da missão nassoviana, dedicando-se à pintura de paisagens, retratando a natureza tropical e as construções humanas. Então, vamos lá. Aqui a gente está vendo a missão artística holandesa. Da mesma forma que a gente falou aí para a missão artística francesa no século XIX, né? Nos 800, a gente tem a missão artística holandesa nesse momento. Bom, a presença holandesa, aqui é o texto introdutório, no Brasil entre 30 e 54, interferiu nos rumos da colonização portuguesa nas terras americanas. O governo de Nassau tornou-se uma referência, estimulando a produção de registros como as pinturas de Franz Post. Identifique o principal objetivo econômico da presença holandesa no Brasil no século XVII. Em seguida, apresente duas realizações do governo Nassau que tenham contribuído para a sua notoriedade histórica. E aí? Eu botei que eles queriam o controle das regiões produtoras de açúcar. Show! E a segunda parte eu botei tolerância religiosa e estimular a arte. Show! Essa questão eu tenho até vergonha de botar em prova. Que é muito fácil, né? Muito fácil. Pessoal, olha só. Aqui não tem outra resposta, tá? Qual era o interesse econômico? Dominar uma região produtora de açúcar. Ponto. Ele nem pediu para explicar. Porque se ele pedisse para explicar, para analisar, para refletir, aí você tinha que ir além, né? A Holanda precisava do controle econômico do açúcar, já que a Espanha tinha barrado a participação holandesa no refino do açúcar português. Então, isso que vai estimular a Holanda a invadir, né? Porque há um bloqueio ali, a Espanha não permite a continuidade dessa parceria, né? Então, assim, aqui nem isso ele faz, porque ele podia dificultar um pouco mais a questão, mas está pedindo identifique. Qual é o papel econômico? O papel econômico é a preocupação com o açúcar. Ponto final. Em seguida, apresente duas realizações do governo Nassau que tenham contribuído para a sua notoriedade histórica. Aqui você pode citar vários. Você pode citar a urbanização das regiões ocupadas, com a construção de estrada, ponte, dique, né? Você pode citar
a tolerância religiosa, você pode citar as missões artísticas, você pode citar o financiamento econômico para a reconstrução de engenhos. Você pode citar tudo isso. Citei 4, ele pede só 2. Né? Então, assim, uma questão muito light, muito light. Vejam que a questão de cima era um pouquinho mais difícil, porque você tinha que reconhecer essas 2 imagens. Né? A questão de baixo, você não precisa necessariamente analisar a imagem para responder a questão. Na verdade, a imagem aqui está mais para te orientar. Ó, você pode citar aí a questão artística, né? A introdução, que isso está no texto também. Não é nenhuma novidade para a gente, né? Está aqui no texto falando. Então, quer dizer, o texto já responde boa parte da questão. Tranquilo. Alguma dúvida sobre essa questão? Questão bem light, tá? Bem light. Questão muito tranquilinha, né? E aí, ó, interessante, só falando das referências, volta e meia eu gosto de falar dessas referências, aqui não teve texto de referência, né? Mas esse texto de referência aqui, ó, o Ronaldo Vanfas, volta e meia aparece, quando se fala de período colonial, professor titular da UF. O Fragoso, João Fragoso, professor titular da UFRJ. A Maria de Fátima Gouveia, professora, quer dizer, não é mais, né? Foi professora da UF, não é mais porque faleceu. Faleceu até de forma trágica, morreu de trombose no avião indo para Portugal. Trabalhava com o período colonial, né? Ela sai da UF, nos anos finais da vida dela, ela vai se torna professora da UFRJ por uma briga interna lá na UF, umas questões aí meio brabas. Ela sai da UF e vai para a UFRJ, onde começa a produzir com João Fragoso. Então, as últimas obras dela, ela morreu até nova. As últimas obras dela são todas direcionadas a são escritas por João Fragoso e direcionadas ao período colonial, tá? Bom, outra questão. Não sei se vocês perceberam a semelhança. Mais uma vez, 2 imagens, né? São questões seguidas, ó, anos seguidos, tá vendo? 2 imagens representativas e um texto referencial, que não é uma citação, mas é um texto referencial. As imagens remetem a 2 marcos históricos do processo de conquista e ocupação da região amazônica pela coroa de Portugal. A construção do Real Forte do Príncipe da Beira, na margem direita do rio Guaporé, entre 1776 e 1783. E a expedição à região do Amazonas, comandada por Pedro Teixeira, ocorrida entre 1637 e 1639. Então, aqui século XVIII, aqui século XVII, tá? Ambos estão tratando da ocupação e conquista do território amazônico. Beleza? Eu vou comentar, vou aproveitar a questão para a gente expandir um pouquinho o conteúdo, mas vou também me focar, obviamente, no comando da questão. Identifique 2 estratégias da colonização portuguesa na Amazônia ao longo dos séculos 17 e 18. Em seguida, aponte 2 características físicas ou demográficas dessa região que tenham interferido nas estratégias de colonização. Então, vamos lá, pessoal, olha só. Aqui, obviamente, como toda a questão da UERJ, o texto de referência, né, ou as imagens, a iconografia, vão apontar para a gente um indicativo de resposta. Mas o barato das questões da UERJ é que você precisa de conteúdo, não tem jeito.
né? Você precisa de um pouco de conteúdo para responder essas questões. E mais. Os recortes cronológicos, eles vão ajudar pra caramba a gente, tá? Então vamos lá. Isso aqui é século XVIII. Ele dá as temporalidades, tá vendo? 76 a 83, beleza? Que é a construção dessa região fortificada aqui. E esse mapa, de 37 a 39, como a gente viu na questão anterior, ainda dentro do período de União Ibérica. Show? Vamos falar aqui por ordem da iconografia? Vamos falar, ou melhor, vamos por ordem cronológica, eu acho que fica mais simples. Esse período aqui vai ser o período de União Ibérica. Ainda está inserido na União Ibérica, tá? É um período que, como a gente conhece, teve consequências para a conformação interna da colônia. Principalmente através de um negócio que aparece aqui. Olha o sujeito aqui segurando o quê? Está segurando o quê aqui, gente? E aí? Bandeira? Uma bandeira. Então, isso já remete para a gente o quê? Muito bem. Estão querendo ocupar alguma coisa assim? Isso, mas isso aqui representa o quê? Lembra o quê a vocês, gente? Estão tão participativos hoje. Estão com mais sono do que eu. Eu tô sem forças. Quando eu fecho o raciocínio, você já passou, aí eu acabo... Vamos lá, isso aqui representa o movimento bandeirante. Lembram das entradas e bandeiras? Olha que interessante, o centro da imagem é o elemento português, com a bandeira na mão, né? O colonizador. Aqui no canto a gente tem religiosos, né? E olha onde estão os índios, na margem. Tá vendo? Então isso aqui é uma ocupação de um território nativo, onde os índios estão de forma passiva aqui, aceitando ou sendo colonizados pelo centro da imagem. Perfeito? Então, olha só, aqui a gente está falando de movimento bandeirante, de avanço sobre a região amazônica. A gente sabe que o movimento bandeirante durante a União Ibérica ele teve uma expansão territorial significativa, rumo ao norte, e aí se descobrem as drogas do sertão, centro-sul, ouro e sul, pecuária. Aqui a gente vai esquecer os outros dois, a gente vai se centrar na região norte, beleza? Esse elemento aqui é um elemento militar. É um elemento militar, a construção de um forte, mas que é feita no século XVIII. Perfeito? 1776 é um ano que vai chamar a atenção da gente. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que Pombal, período pombalino, 1750 a 1777. O período pombalino, uma das grandes preocupações de Pombal era promover uma diversificação econômica no Brasil e a ocupação territorial, principalmente da região norte. Por isso, ele vai escrever o Diretório Indígena, né? O Diretório é um livro, como se fosse um manual de instruções, o Diretório Indígena, onde ele elevava os índios a título de súditos portugueses. Em 1759, há inclusive a expulsão dos jesuítas, porque os jesuítas se representavam como uma barreira ao contato com esse indígena, que Pombal queria transformar em súdito português. Qual era o grande objetivo de Pombal? Transformar o índio em súdito português para ocupar uma região que não era de densa demografia, densa população, né? Então, a construção desse forte aqui está no sentido de proteção territorial. Vocês vejam,
A preocupação de Pombal em transformar o índio em súdito português para ocupar uma região que não tem uma densidade demográfica muito grande é aquela ideia portuguesa desde o século XVI de ocupar para defender e progredir, né? Essa é a perspectiva de Pombal. Mas não basta somente você destinar tribos nativas para a Amazônia para ocupar essa região. Você tem que ter a presença militar, porque a presença militar também é importante para a proteção desse território, principalmente perto de um rio navegável. Até agora a gente só fez leitura de imagem e colocou essas imagens dentro de um contexto histórico de conteúdo que a gente já aprendeu, beleza? Então aqui a gente tem esses contextos e essas imagens. Beleza, agora vamos para o comando da questão. Identifique duas estratégias da colonização portuguesa na Amazônia ao longo dos séculos 16 e 17 e 18. Pessoal, ele não está dizendo que são duas de um século, duas do outro. Ele está pedindo duas estratégias ao longo de 2 séculos. Pô, só aqui, lendo a imagem, eu já citei várias, né? A introdução de instituições militares como representa o Forte Real, o Real Forte do Príncipe da Beira. Então, você tem ali a ocupação militar. O deslocamento de nativos indígenas para a ocupação de áreas com uma incidência demográfica muito pequena, o avanço do colono português em busca de elementos econômicos que ocupam o território, e ocupar o território é um processo de colonização. Vejam, a gente tem isso na imagem. Eu não fiz nada demais, eu só liguei a imagem a um conteúdo histórico básico e respondi a questão. Falando aí de 16 e 17, 16 entradas e bandeiras, ocupação do território através da expansão territorial dos bandeirantes, século XVIII, a preocupação em manter esse território. Tá? Em seguida, aponte duas características físicas ou demográficas dessa região que tenham interferido nas estratégias de colonização. Pessoal, também já acabei de falar, né? Físicas ou demográficas. Eu posso citar o forte? Não, pô. Forte não é uma característica física da região, né? O que a gente pode citar? A existência de rios navegáveis, pequenas densidades demográficas na região do Amazonas, né? Uma floresta fechada, uma grande riqueza natural. Isso são características físicas ou demográficas da região, né? Que têm interferido nas estratégias de colonização. Exemplo. Por que você falou dos rios navegáveis? Eu comentei com vocês, quando a gente viu lá o período das entradas e bandeiras, eu falei para vocês das monções. O que são monções? São as entradas e bandeiras através de rios navegáveis. Então, isso influencia na estratégia de colonização, né? A mata é muito fechada, há uma dificuldade de eu avançar territorialmente, eu vou avançar pelo rio, que é mais fácil, né? Alguma dúvida? Essa questão aqui é uma questão tranquila, tá? Fala aí, fala aí. Como estratégia, a tentativa de escravizar o índio tá errado? Porque eu lembro que eu da acho que primeira tinha parte. Dos bandeirantes, das bandeiras. Olha, você poderia até colocar isso, mas é aquilo que eu digo, tá? A gente precisa cercar por todos os lados. Você poderia até usar essa perspectiva, né? Mas como uma motivação da bandeira. A escravização pelo índio através da bandeira de apresamento levou os colonizadores até a região do Amazonas, motivando a ocupação desse território. Ponto. Tranquilo? Sim, tá bom. Valeu. Não basta só você jogar a escravização do índio, né?
Porque isso em si não é uma estratégia de ocupação, porque você prende o índio e leva para onde vão comprar o índio, e não vão comprar o índio no meio da floresta, entendeu? Então, por isso que eu teria esse cuidado de colocar essa complementação. Entendi, valeu. E Show? como, por exemplo, para colocar assim, a dificuldade em relação a isso, eu posso falar que como os índios conheciam bem a mata, eles fugiam ou não? Tá errado. Está falando aqui de características físicas ou demográficas? Isso, tá Vamos errado, lá. né? Só vou comentar duas coisas sobre o que você me perguntou. Primeiro, cuidado. Quando ele diz aqui que tem um interferido, não necessariamente é dificuldade não, tá? Como eu falei, rios navegáveis facilitaram, interferiram na estratégia. Os caras pensaram, pô, tem uma mata fechada aqui, difícil pra cacete da gente avançar, é mais fácil avançar pelo rio. Eles só puderam fazer isso porque existiam rios navegáveis ali, né? Não existiam rios que você tinha quedas gigantescas, entendeu? Então, a estratégia aqui, quando fala interferir na estratégia, não necessariamente foi uma dificuldade, tá? Segunda questão, eu não vejo isso como uma estratégia de colonização, né? Porque o índio fugia mais, você está se contradizendo ao que você colocou antes, tá? Eu não colocaria, não. Eu, se fosse corretor, colocaria errado numa resposta dessa, tá? Tranquilo? Tá, entendi. Valeu, tranquilo. Beleza? Entenderam a questão? Pessoal, olha só. Principalmente para quem vai fazer questão segunda fase UERJ. Vocês estão vendo aí que as questões segunda fase UERJ se repetem. Às vezes até com o mesmo tema, tá? Mas assim, modelo da questão, à medida que a gente for comentando as questões, vocês vão pegando esse modelo de questão da UERJ, vai ser muito mais simples vocês fazerem. Agora, vocês estão percebendo que é importante ter o conteúdo também, né? E principalmente está ligado a essas datas. Então, eu preciso gravar a data. Cara, não é gravar a data porque isso vai vir diretamente referenciado na sua prova. Qual foi o período histórico da União Ibérica? Mas você precisa saber para te facilitar no processo de análise. Se você sabe que o período da União Ibérica ocorreu de 1580 a 1640, quando você vê uma data dessa aqui, você já lembra, porra, União Ibérica teve influência colonial. Então está falando de um período que eu sei que houve influência. E aí você junta isso ao que a imagem te fornece, né? Um cara com uma bandeira que te lembra o movimento bandeirante. Os religiosos aqui te lembram da importância do braço eclesiástico, principalmente aí os jesuítas, para domesticação do índio. Entenderam? Então, tudo isso é referência que vocês podem usar. A diferença de você conseguir a pontuação completa e você começar a ser descontado porque você não percebeu alguma coisa ali. E aí, aquilo que eu falei para vocês, às vezes a imagem não diz muita coisa, o texto vai te ajudar mais. Outras vezes, a análise da imagem é importantíssima, como nas duas questões que a gente viu. Bom, indo para a última questão. Aí uma questão mais distante, mas uma questão mais ou menos no mesmo sentido das outras, né? A iconografia e o texto. Mapa da Estrada Real. Aqui você tem Paraty, Rio de Janeiro, ligando a Diamantina, Mariana, Barbacena, São João del Rei. Pessoal, olha só. São João del Rei, Mariana, Diamantina, grandes regiões de extração de ouro, tá? O caminho novo é esse aqui. O caminho que vai para Paraty é o caminho velho. Por quê? Paraty vai ser, na verdade, um dos grandes centros de contrabando. Paraty era muito fácil você contrabandear não só escravos, né, entrar com escravos sem o pagamento de tributo, como também mandar o ouro não quintado para a Europa.
Então, por isso que se constrói um caminho novo, ligando ao Rio de Janeiro. A quantidade de indivíduos fiscalizando esse caminho novo era muito maior, né? Isso aqui é feito para evitar o descaminho e o contrabando do ouro. A Estrada Real, nos dias de hoje, é a reunião de vários caminhos construídos no Brasil colônia, principalmente nos séculos 17 e 18, para o transporte de riquezas do interior para o litoral do Rio de Janeiro, de onde seguiam para a metrópole portuguesa. São 1.512 quilômetros que permitem mergulhar na história brasileira. A circulação de pessoas, mercadorias e riqueza era obrigatoriamente feita por aqueles caminhos, constituindo crime de lesa majestade a abertura de outros não autorizados pela administração metropolitana. Olha que grave. Crime de lesa majestade. O crime de lesa majestade era o pior crime a se cometer nesse período. Era o crime que normalmente ele era penalizado com a pena de morte, tá? Abrir outros caminhos. A expansão da colonização portuguesa, da colonização na América Portuguesa nos séculos 17 e 18, ocasionou o surgimento de novas atividades econômicas, de núcleos de povoamento e de caminhos e estradas como os que compuseram a Estrada Real. O que ele está dizendo aqui? Muito simples. O período de colonização da América Portuguesa durante o século 17 e 18, período da União Ibérica. A União Ibérica começa no final do século 17, do século 16 e termina no século 17, tá? E no século XVIII, no período do século 17 e 18, a gente tem as entradas e bandeiras. Beleza? Ocasionou novas atividades econômicas, já falei para vocês, norte, drogas do sertão, centro-sul, ouro, sul, pecuária. Núcleos de povoamento, a gente viu, né? Cada região que você descobria uma nova atividade econômica, você tinha pessoas enraizadas ali. Então, a região sul, por exemplo, era uma região que tinha uma quantidade de gado selvagem gigantesca, porque não existia ninguém naquela região, a não ser índio, né? Então, quando os portugueses chegam, eles não precisam nem cultivar, nem criar o gado, né? Inicialmente, a pecuária ali era uma atividade extrativista, né? Era a caça. Depois que eles vão criar o gado para a extração de carne e couro. E, ao mesmo tempo, você tem drogas do sertão e na exploração de metais preciosos em Minas Gerais, a gente viu caracterizado a ocupação desse território e a grande urbanização que ocorre. Aí vem a pergunta, olha que lindo. Cite a principal atividade econômica que condicionou o surgimento dos caminhos da Estrada Real. Se alguém errou, eu vou cobrar multa no curso, né? Qual é a principal atividade econômica que condicionou o surgimento de caminhos da Estrada Real? Qual foi? Diz aí. Qual é, gente? Pelo amor de Deus, não mata do coração, não. Pode perguntar de novo? Travou aqui. Cite a principal atividade econômica que condicionou o surgimento dos caminhos da Estrada Real. Qual foi a principal atividade econômica? Ah, tá. Eu botei mineração. O ouro, claro. O ouro. Né? Quando você fala assim, dá até medo de falar. Para vocês verem que as provas da UERJ têm questões muito simples, tá? Identifique dois interesses da coroa portuguesa em controlar esses caminhos no decorrer do século XVIII. Quais são os dois interesses? Aqui um pouquinho mais complexo, né? Um está descarado. Qual é o principal interesse da coroa portuguesa ao controlar os caminhos da Estrada Real? Eu botei evitar contrabando
E controlar a circulação das mercadorias. Perfeito, isso aí. Evitar contrabando ou descaminho do ouro, controlar a circulação de mercadoria, controlar a circulação de pessoas, tá? Quantidade de pessoas que voltavam de Minas Gerais, cobrar tributos. Tranquilo? São todas motivações da coroa controlar esse caminho. O principal era cobrar tributo. A gente sabe que o Estado absolutista ele vive de recursos através da cobrança de impostos. Tranquilo. Pessoal, posso dizer que é uma questão impossível? Não, né? É uma questão light. Como as outras aqui, uma dificuldade um pouquinho maior aqui e ali, mas assim, não são questões, a prova da UERJ é difícil pra cacete, né? Alguma dúvida? Não. Não. Tudo tranquilo para vocês? Tranquilo. Assim, acredito que não tenha nessa ficha maior grau de preocupação, não, né? Vou colocar para vocês uma nova fichinha com história geral agora, né? A gente já falamos de absolutismo, vou colocar mais algumas questõezinhas de absolutismo e já movimento iluminista, tá? A gente vê como que a UERJ cobra isso. Mas o mais importante é vocês perceberem justamente, primeiro, como as questões são formuladas. Segundo, como se responder adequadamente a essas questões. Terceiro, usar essas questões como uma forma de revisão de conteúdo. E quebrar o fantasma de que a prova da UERJ é impossível. Tá? Estou falando da prova da UERJ de História. Beleza? Show? Beleza. Alguma Show. dúvida? Não. Não? Não, tá de boa. Tranquilo, queridas. Até a próxima. Fiquem com Deus. Semana que vem a gente volta. Beijo. Lembrando que semana que vem, 10 Tchau. horas, a gente faz a correção das fichas, tá? Ok, obrigada, Rodrigo. Beleza. Beleza, Tchau, Rodrigo. tchau. Valeu. Tchau, tchau.